Olá, bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas na manhã desta sexta-feira, feriado da Proclamação da República. Começa agora o Band Cidade, primeira edição, trazendo as principais notícias do dia para você. Hoje vamos falar de aneurisma cerebral. Quais são as causas, os sintomas, a forma de tratamento? Será que tem tratamento ou não? Aproveita e participa com a gente através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. É só digitar Band Amazonas para ficar sabendo das notícias do dia e também bastidores da nossa programação. Você também pode enviar a sua sugestão de pauta para o nosso WhatsApp, tá bom? O número é o 992051478. A gente já começa essa primeira edição do Band Cidade falando que a Polícia do Amazonas divulga saldo parcial da Operação Municípios Integrados, que conta com uma série de ações contra a criminalidade na capital e também no interior do estado. E há mais de 100 pessoas mais de 100 pessoas foram presas durante essa operação. E quem traz as informações para a gente é o repórter Eduardo Galvão. Os 224 mandados de busca e apreensão foram cumpridos ao longo da semana em todo o estado, principalmente aqui na capital. 141 pessoas foram presas e 8 adolescentes apreendidos pelos crimes mais diversos: homicídio, tentativa de homicídio, tráfico de drogas, roubo, receptação. Todos eles já estão presos e devem seguir direto à unidade prisional aqui da capital. O objetivo realmente é dar tranquilidade a todos os moradores do estado do Amazonas, certo? A todas as pessoas do estado do Amazonas. E essas operações irão continuar, serão intensificadas até o final do ano. Nós estamos reforçando a Operação Catraca da Polícia Militar. A Polícia Civil agora está fazendo também uma operação nos ônibus, de maneira aleatória, parando os ônibus de maneira aleatória. Os centros comerciais estão com reforço da Polícia Militar e investigadores da Polícia Civil também atuando, de maneira que a gente possa retirar de circulação qualquer pessoa que venha demonstrar a nossa sociedade. No interior, o município que se destacou negativamente foi o Manaquiri, onde 10 pessoas foram presas pelo crime de tráfico de drogas. Segundo o delegado responsável pela segurança no interior do estado, o delegado Mariolino Brito, são membros de uma facção criminosa e também já encontram-se aqui na capital para cumprir pena. Manaquiri foi um caso bem atípico. Então, todos os municípios têm, porque as peculiaridades de cada município é muito relevante. Tem município que é difícil de você chegar lá, tem município que é mais fácil, tem outros que os bandidos migram para outro município. Então, aqueles que lograram êxito mais tiveram maior sucesso. Ainda durante a Operação Municípios Integrados, a polícia recuperou motocicletas que haviam sido furtadas e roubadas aqui da capital, além de armas de fogo e muita droga. Um menino de 5 anos apresentava sinais claros de desnutrição e desidratação e feridas com sinais claros de abandono. A criança foi levada ao hospital de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas. Segundo o Ministério Público do Estado, a criança tem paralisia cerebral e apresentava sérios riscos de morrer. Mas o que chama a atenção nisso tudo é que a criança já chegou a ser internada em estado grave em outras ocasiões, mas a mãe retirou a criança do hospital e o deixou aí sem atendimento. Há relatos, inclusive, de que a mãe não tinha aí nenhuma paciência com o bebê. A promotoria entrou com uma petição de tutela de urgência e a justiça concedeu, mas a situação da criança realmente é deplorável. A gente confere agora a previsão do tempo para hoje aqui em Manaus e também para o interior do estado. Em Manaus, previsão de sol com aumento gradual de nuvens. Há possibilidade de pancadas de chuva durante o dia e a noite. Os termômetros devem marcar entre 24 e 33 graus. Em São Gabriel da Cachoeira, manhã ensolarada. Surgimento de nuvens ao longo do dia e pancadas de chuva à noite. As temperaturas variam entre 21 e máxima de 34 graus. Em Maraã, manhã de sol com algumas nuvens, pancadas de chuva durante o dia e a noite. A mínima é de 24 e a máxima não deve ultrapassar os 33 graus. Em Eirunepé, sol com muitas nuvens durante o dia, tempo parcialmente nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora. A mínima é de 24 e a máxima de 31 graus.
Você alguma vez já precisou fazer alguma reanimação cardiopulmonar? Muitas pessoas têm medo de fazer essa manobra, outras na hora do desespero acabam fazendo errado. Mas aqui no Banho de Cidade nós vamos te ajudar. Afinal de contas, noção básica de primeiros socorros deveria ser de conhecimento de muita gente, ou então de todo mundo. Justamente sobre esse assunto a gente conversa aqui com a doutora Alessandra Said, que é socorrista. Doutora, bom dia, seja bem-vinda de novo aqui no Banho de Cidade, primeira edição, para a gente falar de primeiros socorros. Positivo. Bom, como você falou, todas as pessoas deveriam realmente aprender sobre primeiros socorros. E eles deveriam ser ensinados na escola, onde a criança já vai crescer com esse desafio, já vai crescer ajudando até os pais. Essa reanimação cardiopulmonar, a gente pode dizer que é a respiração boca a boca ou não? Não, essa é a ressuscitação. A respiração boca a boca fazia parte muito antigamente, hoje em dia ela já caiu por terra, a gente não faz mais, não orienta que as pessoas mais façam esse tipo de procedimento, certo? O importante da gente falar que a cada minuto que passa que um paciente cai do seu lado e fica desacordado sem a reanimação, é 10% de vida, 10% que ele perde de chance de sobreviver a cada minuto que passa, né? Então, isso pode acontecer com adulto e isso pode acontecer com crianças também, tá? Geralmente um desmaio, uma morte súbita, né? Uma pessoa que já tem um problema cardíaco, às vezes uma pessoa mais idosa, mas às vezes jovens também, usuários de drogas fazem muito isso, infelizmente. Então, o que a gente vai fazer quando a gente se deparar com essa situação? E não é raro de acontecer. Sim. Isso pode acontecer dentro de um shopping, num estacionamento, dentro do carro, dentro de casa, numa escola, entendeu? O que a gente precisa fazer, Flávio? Primeira coisa, a gente nunca vai reanimar um paciente em cima de uma cama. Sim. Tá? Numa coisa mole, numa superfície como uma rede ou até dentro do carro da pessoa. A gente precisa primeiro identificar se essa pessoa realmente ela está desacordada. Sim? Então, a gente precisa fazer o procedimento de chamar a pessoa para ver se ela ainda consegue abrir o olho, né? Se ela consegue fazer algum movimento. Certo. Se ela não tiver movimento nenhum, provavelmente ela está parada. Então, o que a gente chama a pessoa não pode ser um toquezinho de leve, ei, senhor, oi, tudo bem com o senhor? Infelizmente, não dá para uma pessoa abrir o olho assim. A gente precisa ser realmente vigoroso na hora que a gente vai fazer essa abordagem à pessoa que está desacordada. Senhor, oi. Oi, senhor. Se tiver o nome, se tiver alguém que esteja por perto que conheça, seu Paulo, tá me ouvindo, seu Paulo? De verdade. Bater ali com um pouquinho mais de Ao força. mesmo tempo que a gente já está batendo e vê que a pessoa não está respondendo, a gente abre a roupa, já afrouxa a roupa da pessoa e já tenta palpar o pulso e observa aqui se tem alguma expansão torácica, né? Se ele tem algum tipo de respiração e onde que a gente palpa esse pulso, né? Aqui na nossa carótida, tá? Então, a gente vem aqui na traqueia, gente. A traqueia é aqui, onde tem o famoso gogó, tá? 2 dedinhos para o lado, a gente tem a carótida, certo? 2 dedinhos para o lado da traqueia, a gente aperta profundamente e a gente sente o pulso. Tentem aí em casa para vocês verem se vocês sentem o pulso de vocês. Né? Aqui o negócio tá ótimo. Que maravilha! Então, você chega com a pessoa, não respondeu, coloca ela logo aqui no chão, certo? Não respondeu, abriu a roupa aqui, olhou junto com o pulso. Opa, tá tudo certo, vamos lá. Você já olha se tem expansão torácica. Quanto tempo que eu devo fazer isso, Flávia? Isso. 5 segundos no mínimo e 10 segundos no máximo, tá? Eu não vou perder tempo com mais de 10 segundos. Se em 10 segundos que eu coloquei o meu dedo na carótida não apresentou nenhuma pulsação, é porque o paciente está parado. E eu não vou perder tempo com isso. Eu vou começar a reanimação. Quanto mais rápido fizer, melhor. Melhor. Sim. Por isso que a gente pede que todas as pessoas aprendam e por isso que a gente diz, você que está do lado, pode fazer alguma coisa. Sim. A pessoa que está ligando para o SAMU
às vezes, ele já está sendo orientado no telefone. Enquanto a Isso. ambulância não chegar, você vai lá para cima do paciente e vai iniciar as compressões. A gente vê muito, por exemplo, nas ruas, as pessoas muito ali em cima, Em com o cima, celular e tudo mais. Isso, de uma certa forma, acaba atrapalhando no procedimento. Acaba atrapalhando, mas as pessoas hoje em dia, infelizmente, estão com mais vontade de filmar do que de ajudar, né? Então, o que a gente vai fazer? Tendo gente ou não do lado, a gente até pede ajuda da pessoa que está ali, por favor, porque comprimir cansa. Entendeu? Então, a gente vai realmente precisar revezar. Mas, então, a pessoa chega assim, por favor, olha só, o meu tio desmaiou. Você olha para a pessoa, você chamou a pessoa. Senhor, abriu o tórax, não tem expansão e não tem pulso, eu vou com as minhas duas mãos, com o meu braço esticado. Eu não posso estar fazendo assim, tá, Flávia? Isso Sim. aqui, ó, eu estou trazendo só o esforço do braço e não está trazendo nenhum benefício para o paciente. Eu preciso estar com o meu braço completamente esticado, pegar essa região aqui da palma da mão, observar onde são os mamilos, aqui bem no centro do tórax do paciente, colocar essa minha mão aqui, vou colocar a outra por cima, porque eu vou precisar da força dos dois braços e não adianta fazer assim, ó. Ou eu fazer assim, sentado, ó. Ah, sim. De qualquer jeito. O que eu preciso para me ajudar? Eu preciso que o peso do meu corpo venha para cima dos meus braços e olha como vai ser diferente. Esse tórax, ele precisa afundar 5 centímetros para que eu chegue até o coração e faça ele subir de novo. Mas eu preciso deixar ele subir. Então, eu não posso fazer nem muito rápido, só botando o tórax lá embaixo e nem muito devagar, gente. 1, 2, 3, aí não me resolve o problema. Enquanto uma pessoa observou que essa pessoa aqui está desacordada, iniciou a compressão, outra pessoa já está ligando para o SAMU. Exatamente. Entendeu? Já está ligando para o SAMU. Ligue 192, é de graça. Ligue para o SAMU e diga, olha, tem uma pessoa desacordada, parada, tem uma pessoa que já estão iniciando lá as compressões cardíacas. Hoje em dia a gente já caiu por terra essa história de massagem, tá? Massagem a gente deixa para os massagistas. Porque quando a gente fala em massagem, parece que a gente vai só massagear o tórax, entendeu? Então a gente precisa que vocês comprimam o tórax do paciente. Agora, a senhora me permite que eu faça Com também? certeza. Então vamos lá. É porque também na hora do desespero, né, as pessoas ficam com dúvidas, a gente fica aqui de joelhos. Pra você ver que joelhos. qualquer pessoa pode fazer isso, tá? Exatamente. Você vai ajoelhar do lado da pessoa, depois de você ter deitado ela no local rígido, Certo. tá bom? Vamos vai lá. colocar as duas mãos sobre o tórax, entre os dois mamilos, bem aqui no centro do tórax. Aqui. Isso. Agora deixa esse dedinho aqui de cima esticado. Isso, porque eu não quero que o dedo faça força. Ele não precisa fazer força, é só a palma da mão, tá? Joga só isso, o peso do seu corpo e faça a compressão. É duro, né? Mas a caixa torácica da pessoa também. São quantas repetições? Isso aqui é até a chegada do SAMU. Eu faço 2 minutos comprimindo o tórax e reavalio o pulso. Entendeu? Então, olha, nossa Flavinha aprendeu. Poxa, mas é muito interessante todas essas informações que você passa, doutora, porque em casa, com certeza, alguém já se deparou com essa situação, na rua, no trabalho, na escola, em momentos diversos desses, enfim, as pessoas elas ficam com dúvida, poxa vida, como é que eu faço? Será que Tem é assim? medo São de quantas fazer? repetições? Eu não tenho vou fazer medo, porque eu tô posso ansiosa. quebrar alguma coisa. Não tenha medo Exatamente. de quebrar, entendeu? Faça com segurança. Se você fizer da maneira correta, você vai estar ajudando demais. Porque assim, 10% a cada minuto, a pessoa perde a chance de sobreviver. E outra coisa, se você estiver do lado da pessoa e começar as compressões, ela tem o dobro de chance de sobreviver. Exatamente. Entendeu? Então, vale tanto para criança quanto para adulto. Na criança, tem uma diferençazinha. Sim, vamos colocar para cá. Criança, infelizmente, também para, né? Na criança, a gente vê que o tórax é menor. Sim. A gente vai abordar a criança da mesma maneira. Também vai ver... Julinho.
Ai, meu Deus, não está respirando, não tem pulso, vou começar as compressões. Só que eu não preciso ter toda essa força, o meu tórax não vai diminuir, não vai descer de 5 a 6 centímetros, vai precisar descer só 4 centímetros, então eu não vou colocar as 2 palmas da mão. Eu vou colocar uma mão nesse tórax, entendeu? Uma mão já é suficiente. Então tá, uma mão. Crianças de 2, 3, 4, 5 anos para cima, uma mão no tórax. Vou imprimir força também, com o meu braço reto. Sim. Entendeu? Ah, eu tô dentro de um shopping, né? Dentro do shopping eu tenho um material, tenho oxigênio, eu tenho DEA. Então, se eu tô dentro do shopping, lógico, quando começar a ter aquela multidão em volta da pessoa, geralmente vem um guarda, vem alguém da segurança e você vai dizer, eu quero o DEA, que é o aparelho de desfibrilação, e eu quero o oxigênio. Aí mudam as coisas, entendeu? Sim. Se for uma pessoa que saiba manusear, se for um médico, um enfermeiro, um técnico, uma pessoa da área de saúde que saiba manusear, ele vai pedir e vai dar continuidade. Mas Olha se só. você está em casa, se você está no carro, é seu pai, seu parente, alguém passou mal na sua garagem, está dentro de um carro, caiu, o seu vizinho estava passeando com a criança de bicicleta dentro do seu condomínio, qualquer coisa assim, a pessoa caiu ao seu lado, você vai fazer somente isso. Isso já vai ajudar a pessoa a ter o dobro de chance de sobreviver se você conseguir identificar que ela está realmente parada, iniciar as compressões e ligar para 192. Olha só, doutora Alessandra Said, socorrista, eu quero agradecer mais uma vez por todos esses seus ensinamentos valiosíssimos. Eu quero lembrar que toda semana agora a doutora Alessandra vai estar aqui com a gente para passar todas essas informações que a Band Amazonas julga completamente importantes, né? Porque são situações que nos deparamos ali, infelizmente, no nosso dia a dia. Então, ter todas essas instruções realmente é tudo muito válido. Doutora, Obrigada muito mais uma obrigada. vez, Bom tá? dia. Bom dia E pra até nós. semana que vem. Bom feriado. Para nós. E falando em feriado nacional, vamos saber como está a expectativa de saída das pessoas aqui da capital amazonense. Jorge Guerreiro traz as informações. Desde as primeiras horas dessa quinta-feira, cerca de 863 pessoas deixaram a capital amazonense aqui pela rodoviária de Manaus. A movimentação durante todo o dia foi tranquila e a maioria das pessoas saíram para os municípios de Itacoatiara, Manacapuru e Iranduba. De acordo com a estimativa da ASAM, cerca de 20 mil pessoas devem deixar a capital amazonense pelas 4 saídas rodoviárias de Manaus durante esse feriado prolongado da Proclamação da República. De acordo com a ASAM, não houve uma alteração no número de saídas aqui da capital amazonense. A estimativa é a mesma em relação ao mesmo período do ano passado. Jorge Guerreiro para o Band Cidade. Obrigada, Jorge, pelas suas informações. E chegou o momento da gente conferir a previsão dos astros para você de Áries. Assuntos familiares ou domésticos ganham importância neste feriado. Se precisa de dinheiro, a família pode ajudar. Um amor antigo pode cruzar o seu caminho. Se tem compromisso, reforce os laços. Números da sorte é o 39, é o 3 e também o 48, cor azul. Para você de Touro, bom astral para sair da rotina e curtir o feriado. Mas se precisar terminar uma tarefa, se apresse para não atrapalhar seu lazer. Mostre seu lado descontraído e charmoso na paquera e fará muito sucesso. Números da sorte é o 13, o 40 e também o 67, a cor roxo. Para você de Gêmeos, é um bom dia para você relaxar, tá bom? A chance de conseguir um dinheiro que não estava esperando, mas tenha isso em segredo por enquanto. Dê o primeiro passo na conquista e tem tudo para se dar bem. Números da sorte para hoje é o 41, 95 e o 32, a cor preto. Câncer, com a lua em seu signo, terá mais energia para lidar com as tarefas cotidianas. Lembranças do passado podem tocar seu coração. Os amigos podem apresentar alguém bem interessante se você está sozinho. Números da sorte é o 33, o 78 e o 42, a cor azul claro. O Band Cidade, primeira edição, vai para o intervalo e na volta temos uma entrevista para falar de aneurisma cerebral. Quais são os sintomas? Qual a forma de tratamento? Há tratamento? Há cura? Tem que fazer cirurgia?
Como é que é isso tudo? A gente te conta depois do intervalo. Band Cidade, primeira edição, de volta aqui na tela da Band Amazonas. Aneurisma cerebral é a doença na qual um segmento de vaso sanguíneo encontra-se anormalmente dilatado no encéfalo. A gente parece que está falando difícil, mas aneurisma cerebral é uma doença que é temida por muitas pessoas. Mas quais são os sintomas, a forma de tratamento, a cura, como é que acontece toda essa situação? Justamente sobre essas dúvidas todas, a gente conversa aqui com a doutora Monique Vitoriano. Doutora, olá, bom dia. Seja bem-vinda à Band Cidade, Obrigada. Primeira edição. Explica pra gente o que é o aneurisma cerebral. Então, Flávia, um aneurisma cerebral é uma dilatação em um vaso sanguíneo do cérebro. Para a gente entender de uma forma fácil, vamos imaginar assim que o vaso sanguíneo é como se fosse um canozinho, só que a parede dele é uma parede elástica. Então, aquela parede ela pode facilmente se movimentar. E você pode, por exemplo, como se fosse um balão, formar uma saculação. Uma fraqueza naquela parede faz com que aquela parede que era retinha deixe de ser retinha e forme um balão. Isso é um aneurisma cerebral, por exemplo. Por exemplo, caso a gente pode dizer que cria uma bolinha. Uma bolinha de sangue. De sangue. E caso aconteça ali, acabar estourando. Isso, o que acontece dentro dos nossos vasos, o sangue está passando, como num cano está passando a água. Então, se uma pessoa, por exemplo, hipertensa, tiver um pico de pressão, aquela pressão, aquele sangue passando mais rápido, com maior velocidade, como um balão novamente, imagina um balão enchendo e você enche com força, o que ele faz? Ele se rompe, porque aquela parede fininha faz com que o sangue extravase. E quando aquele sangue extravasa, aí que é o grande perigo do aneurisma cerebral. Na verdade, o aneurisma cerebral ele é uma doença muito comum. A gente acredita que aproximadamente 5% da população tem algum tipo de aneurisma cerebral. Então, é muita gente. Só que a maioria das pessoas não sabe. Exato. E muitas pessoas não têm sintomas. E aí é que está a dificuldade de você descobrir. Perigo, né? Exatamente. Então, por isso que existem algumas coisas que você pode buscar. Por exemplo, uma pessoa que tem história na família, uma mãe, um pai, uma tia, um irmão, parentes de primeiro grau, que tiveram aneurismas cerebrais, principalmente se aquele aneurisma rompeu, se ele fez o sangramento, é importante investigar. Uma pessoa que tem fatores de risco, por exemplo, existem situações que favorecem essa parede ficar fraca, além do fator genético, né? Nós temos a nossa predisposição hereditária. Você já nasce com aquela parede mais propensa a ser fraca. Mas se você juntar hipertensão arterial, tabagismo, né? O hábito de fumar é um hábito muito comum. Você juntar também aí uma fraqueza na parede por acúmulo de gordura, que é a chamada aterosclerose. Então, pessoas obesas, com hábitos de vida de sedentarismo, com uma alimentação inadequada, tudo isso contribui para a formação do aneurisma. Olha só, mas, por exemplo, caso a pessoa sinta dor de cabeça com frequência e tiver histórico de aneurisma cerebral na família, isso significa que a pessoa possivelmente tenha o aneurisma? É importante de investigar. Esse caso é um caso imprescindível de investigação. Se você tem uma história na família e você tem sintoma, seja uma dor de cabeça constante, uma dor de cabeça crônica, aquela que permanece por mais de 3 meses, muitas vezes mais de 10 dias por mês, e a gente vê muito isso na prática, tem pessoas que têm dor de cabeça quase todo dia, em casa há anos. Então, se você tiver, por exemplo, sintomas às vezes de uma dormência, um formigamento, um tipo de fraqueza que vai e volta, se você tiver uma série de sintomas que podem apontar para algo neurológico, pensar que pode ter aquele balãozinho empurrando e comprimindo alguma parte do cérebro. A gente pode dizer que o aneurisma cerebral é uma doença muito perigosa, grave? Sim, é muito perigosa. Quando esse aneurisma rompe, aí então nós estamos diante de uma emergência médica, uma situação que em até 50% das vezes pode levar à morte.
nas outras pessoas que não levam à morte, geralmente a gente fala que é uma alta morbimortalidade. Quando não morre, deixa sequelas, muitas vezes para o resto da vida, dificuldade para falar, fraqueza em uma parte do corpo, incapacidade de andar, entre outros. Temos algumas perguntas aqui, doutora, é importante a senhora responder. Vamos lá para a primeira pergunta nossa. As pessoas, inclusive, podem enviar através das nossas redes sociais. Leomara Duarte, da Alvorada. Obrigada, Leomara, pela sua pergunta. Qual a diferença entre o aneurisma cerebral e o AVC? O AVC, ele é o acidente vascular cerebral. Isso significa essa sigla. O AVC, ele tem dois tipos. Ele pode ser isquêmico, quando esse vaso, esse caninho entope por uma placa de gordura, ou ele pode ser hemorrágico, que é quando esse vaso se rompe. Então, um aneurisma cerebral, quando ele rompe, ele faz um AVC hemorrágico, que é um tipo menos frequente, mas é um tipo muito importante. Agora, essa doença, ela atinge mais os homens ou as mulheres, ou as pessoas mais jovens ou as mais adultas? Atinge mais mulheres, e aí tem até alguma questão hormonal sendo estudada, envolvida, né? Fatores da mulher, de hormônios femininos, e atinge as pessoas entre a 4ª e a 6ª década de vida, geralmente. Então, entre 40 até 60 anos, geralmente é a faixa etária cometida. Mas pode acontecer antes, eu tenho pacientes, inclusive, jovens, e você pode também acontecer depois, 70 anos, 65 anos. Agora, a doença, ela tem cura? Como é que é feita? É remédio? Não. É cirurgia? Como é que é feita? O tratamento vai depender muito. Então, se você descobre, como muitas vezes acontece, um aneurisma cerebral, por fazer um exame, você faz um exame de imagem do cérebro, uma ressonância, uma tomografia, e vê aquela alteração. Mas o paciente ele não tem sintomas severos. Então, nesses casos, você pode até, às vezes, não fazer nada, só acompanhar e tratar algum sintoma que exista. Agora, se a pessoa tem um aneurisma grande, se ela tem um aneurisma numa área do cérebro em que pode gerar muitos sintomas, aí você pode ter indicação de tratamento. E se ele romper, aí você certamente tem indicação de tratamento. E o tratamento, ele é um tratamento cirúrgico. Você tem dois tipos, né? Tem cirurgia que abre a cabeça, faz uma craniotomia, uma cirurgia aberta, e você tem cirurgias endoscópicas, por método endoscópico. Agora, doutora, duas situações. Aneurisma tem alguma relação com a enxaqueca? Não, a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, uma cefaleia que a gente chama de primária, ou seja, não tem lesão aparente no cérebro. No aneurisma, você pode ter uma dor de cabeça até parecida com a enxaqueca, aquela característica de ficar latejando, com náuseas, com vômitos, com tontura, mas não é exatamente a enxaqueca. É possível, doutora, ter não só um aneurisma cerebral, Sim. ter vários? Sim, é possível. Nossa. É possível que você tenha várias saculações em artérias diferentes. Eita. Então, é por isso que é tão importante acompanhar. Mesmo que aquele aneurisma seja muito pequeno, você fazer um acompanhamento, repetição de exames com uma periodicidade dependendo de cada caso, sempre acompanhar. Olha só, que interessante. Vamos lá para a próxima pergunta, pode colocar na tela. Minha mãe foi diagnosticada com aneurisma cerebral roto. O que significa isso? Judia de Castro, Parque 10. É quando o aneurisma rompe. Quando ele rompeu, é o aneurisma roto. Você tem aquela saculação e ela abriu, aquele sangue extravasou. É a situação do AVC hemorrágico. Vamos lá para a próxima pergunta, olha só. Temos, mais uma temos. Ando muito estressado, isso pode levar a rompimento de um aneurisma? Tiago Carvalho, Jorge Teixeira. Depende. Depende do que aquele estresse está causando no seu organismo. Se ele é hipertenso, tem problema de pressão alta, tem esses hábitos de vida sedentários, hábitos alimentares inadequados, uma obesidade, outros fatores juntos, tabagismo, aí o estresse pode fazer um pico de pressão naquele vaso fraco e aquele vaso se romper. Geralmente, a dor de cabeça do aneurisma, ela acontece onde? Ela acontece mais aqui frontal, ela é mais dos lados, mais aqui na nuca? Como é que é essa dor de cabeça? Quando o aneurisma ele não está rompido, a dor pode acontecer em qualquer parte da cabeça, principalmente relacionada à área
onde está o aneurisma. Porque o aneurisma ele pode ser de circulação anterior, pegando as artérias envolvidas nessa parte da cabeça, ou ele pode ser de circulação posterior, aqui já para a parte de trás, próximo da nuca. Então, se a pessoa tem um aneurisma intacto, não rompido, a dor de cabeça pode variar muito. Agora, quando o aneurisma rompe, aí muitas vezes a dor é aquela dor na região de trás da cabeça, às vezes como se você estivesse sentindo que está abrindo a cabeça. Nossa. É uma sensação, é uma dor de cabeça muito forte, acompanhada de vômitos, de sintomas visuais. É uma dor de cabeça bem diferente. Olha só. Vamos lá para a próxima pergunta? Vamos. Dá tempo mais de uma. Olha só, ando muito estressado. Eu acho que esse aqui nós já colocamos. Vamos para a próxima? A doutora respondeu essa agora. Existem medicamentos para tratar o aneurisma? Letícia, do Novo Aleixo. Não, medicamento para o aneurisma em si, não. Você pode usar medicamento para alguns sintomas que ele causa. No caso, para a dor de cabeça? Como a dor de cabeça, dormências, algum outro sintoma. Uhum. Doutora, eu quero agradecer a sua participação aqui no Band Cidade Primeira Edição. É muito importante a gente falar disso, gente, porque não significa que você sente muita dor de cabeça. Ai, Flávia, eu sinto dor de cabeça, então eu tenho um aneurisma cerebral. Não. A finalidade da doutora vir aqui com a gente é justamente explicar como é que funciona e principalmente falar, ó, vamos fazer uma consulta, né? Bora estudar quais são as causas disso tudo. Isso mesmo, Flávia. Eu fico muito agradecida porque a gente poder prestar informações para as pessoas é fazer saúde, né? Exatamente. Muitas vezes não só você diagnosticar uma doença, mas às vezes você também prevenir. Então hoje fica o alerta para as pessoas cuidarem, evitarem o tabagismo, buscarem hábitos de alimentação saudáveis e cuidarem muito bem da sua pressão. Exatamente. Doutora Obrigada Bonique, pelo convite, muito obrigada, agradeço. Muito obrigada e as portas estão abertas para a gente falar de saúde sempre aqui no Band Cidade Sempre. Primeira Edição, tá bom? Muito obrigada. E olha só, agora a gente troca de informação, afinal de contas, nesta semana foi celebrado aí o Dia Mundial contra a Diabetes. A doença atinge mais de 400 milhões de pessoas no mundo e a gente acompanha essas informações agora. São quase 13 milhões de pessoas convivendo com a doença em todo o Brasil, algo em torno de 7% da população nacional, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Quantos diabéticos a gente tem hoje? No Brasil se estima cerca de 16 milhões de pacientes diabéticos, no mundo mais de 400 milhões. E o que é assustador? Que todo ano aumenta. A estimativa do Ministério da Saúde é que de 2010 a 2016 o aumento de número de diabéticos no Brasil foi de 12%. Isso é relevante? Sim, porque a gente tem uma doença que vem aumentando e a gente avalia comportamento populacional. A Organização das Nações Unidas definiu o dia 14 de novembro como data mundial de enfrentamento à doença. Isso porque quem sofre de diabetes tem 4 vezes mais chances de desenvolver doenças do coração. O paciente de maior risco cardiovascular normalmente é o paciente diabético. Quando a gente vai fazer uma classificação de risco do paciente e ele é diabético, ele já entra na prevenção de alto risco. Pacientes que já sofreram infarto, os níveis de controle dele são muito mais intensos quando o paciente é diabético. O diabetes, quando não tratado corretamente, pode evoluir para formas mais graves e apresentar diversas complicações. Por isso, para se ter o controle da doença, é necessário usar medicamentos e, principalmente, adotar hábitos mais saudáveis. Praticar exercícios e se alimentar corretamente devem fazer parte da rotina de quem possui a doença. A gente volta com a previsão dos astros agora aqui para você no Band Cidade. Para você de Leão, o desejo de isolar e repensar algumas coisas tem tudo para crescer neste feriado, tá bom? Vai ser divertido colocar o papo em dia com os amigos. Já no romance, reforce a confiança na pessoa amada. Os números da sorte, 43, 61 e o 34, a cor lilás. Para você de Virgem, neste feriado, o seu lado sonhador vem à tona e você pode se divertir mais se deixar a rotina do dia a dia bem longe. Se está buscando um novo amor, aproxime-se de alguém que tem os mesmos sonhos que você, tá bom? Números da sorte é 80, 89 e o 8, a cor preto. Para você de Libra, aproveite o astral para fazer planos a longo prazo. Se pensa em fazer uma viagem a lazer, aproveite o início da manhã. Mudanças na aparência podem render elogios. É hora do casal planejar o futuro. Números da sorte é o 99, 72 e o 90, cor preto.
Para você de Escorpião, seu interesse por assuntos místicos ou religiosos estará mais evidente. Depois, sair da rotina pode ser muito divertido. Programa diferente com sua cara metade ajuda a fortalecer esse romance aí. Os números da sorte é o 19, 1 e 73. A cor é o vermelho. O Band Cidade, primeira edição, vai para o intervalo e volta já já com notícias da redação. Agora chegou o momento da gente acompanhar as notícias do Brasil e do mundo com Luísa Maria, no Notícias da Redação. Olá, Flávia, um bom dia para você. O abono salarial dos Programas de Integração Social, o PIS, e o de Formação de Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, do calendário de 2019 e 2020, já começou a ser pago para os beneficiários nascidos em novembro e os servidores públicos com o final de inscrição 04. A Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento do abono salarial do PIS. Os pagamentos são disponibilizados de forma ordenada, conforme o mês de aniversário do trabalhador. E as vendas de Natal de 2018 cresceram 5,5% em relação ao ano anterior. De acordo com um levantamento feito pela Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, feito em 400 empresas que englobam 30 mil pontos de venda distribuídos em todo o país. O varejo deve movimentar nesse período 53,5 bilhões. Entre os presentes mais procurados por segmento estão a moda masculina, moda feminina, calçados, perfume, cosméticos, brinquedos, acessórios de moda, celulares e smartphones. E olha só, Flávia, um pedido feito por escrito para faltar aula, feito por um garoto de 12 anos, morador da Vitória da Conquista, na Bahia, fez sucesso nas redes sociais. A publicação foi feita pela mãe do adolescente em uma rede social e recebeu mais de 30 mil curtidas e 5 mil compartilhamentos. A funcionária pública Narjara, que é mãe do Lucas, contou que foi dormir e quando acordou achou um bilhete inusitado. O bilhete dizia: mãe, este recado é para lhe fazer uma pergunta. Amanhã você me autoriza a faltar? Alternativa A, sim, claro, 5% de chance. Alternativa B, não, como sempre, 95% de chance. Dependendo da sua resposta, eu, Lucas, entendo e compreendo, dizia o recado do garoto. E olha, Flávia, apesar do esforço, ele teve que ir para a aula. E você, ia se comover com um bilhete desse? Do Notícias da Redação, Luísa Maria. Obrigada, Luísa, pelas informações. Agora, sobre a sua pergunta, eu confesso que eu fico um pouco na dúvida. Eu vou até pedir para que coloque o bilhete aí no ar de novo. Olha só o recado que o Lucas fez para a mãe. Mamãe, este recado é para lhe fazer uma pergunta. Amanhã você me autoriza a faltar? Ele coloca duas alternativas. Sim, claro, 5% de chance, né? E alternativa B, não, como sempre, 95% de chance. E aí, ele foi para a aula, né? Agora, o que me chamou a atenção é que lá embaixo, ali, ele coloca obrigado pela compreensão. Tem uma assinatura dele ali do lado. Esse Lucas é uma figura, gente, adorei. E a data ali embaixo, olha. A data é 07, né, ali de 2019. Dependendo da situação do Luquinhas, eu marcaria, eu deixaria faltar. Eu tenho um filho de quase 1 ano, eu já fico toda manteiga derretida. Então, esse bilhete ia funcionar para mim, viu, Lucas? Se você fosse meu filho, mamãe ia deixar você faltar pelo menos um dia, só por conta da criatividade. Olha só, agora a gente vai voltar a falar da previsão dos astros. Então, para você que é de Sagitário, ficou ali o programa todinho esperando o seu signo, olha só, aproveite o feriado para fazer algumas mudanças, especialmente se quiser cuidar melhor do seu corpo, tá bom? A paixão promete apimentar os momentos de intimidade com quem você ama. Os números da sorte, 2, 47 e 56, cor branco.
Para você, capricorniano, astral favorável para reforçar alguns laços, especialmente pessoas mais novas. A vida amorosa conta com excelentes energias e você vai se sentir nas nuvens ao lado de quem você ama. Números da sorte é o 84, 30 e o 93, a cor roxo. Para você, aquariano, eita, esse que é o meu signo. Na família pode precisar da sua ajuda, estenda a mão e vai receber o mesmo apoio em troca. Cuidados com a saúde podem trazer resultados. Pode se interessar por alguém que more longe. Números da sorte é o 04, 49 e o 31, a cor branco. Isso aí é para quem está solteiro, tá, gente? Para quem está casado, pelo amor de Deus. Agora a gente vai para você de signo de peixes, contará com dose extra de sorte, faça uma fezinha aí que tudo vai dar certo, bom momento para conhecer pessoas, ampliar seus contatos ou até mesmo fazer uma viagem bem rápida e se depender das estrelas, você vai arrasar na paquera, então anota aí o número. Os números 77, 23 e o 95, você coloca aquela cor, uma roupa de cor amarela e tá tudo certo. Então, essa foi a previsão dos astros para hoje. E agora, o Band Cidade fica por aqui, mas essa edição continua disponível na internet, na página da Band Amazonas, no Facebook e também no canal da Band Amazonas no site youtube.com. Isso significa que as reportagens, as entrevistas de hoje aqui do programa, você tem acesso tudo no YouTube, no canal da Band Amazonas. Para você ficar por dentro da programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Inclusive, você também pode me seguir no Instagram, é @FláviaMota. Agora, você também pode enviar a sua sugestão de reportagem com vídeos, fotos, mandar a sua opinião para o nosso WhatsApp. O número é o 992051478. Para você, um ótimo dia, um ótimo feriado, cuidado com o trânsito, tá bom? E até segunda-feira. Tchau!